Você sabia que existe um hack cerebral comprovado pela ciência que você pode usar na força da ayahuasca nos seus próprios processos ou ao guiar participantes em cerimônias? Esse hack pode alterar os resultados reais de vida já na primeira sessão. Pessoas com esse repertório interno ao redor do mundo inteiro já estão usando para liberar o máximo potencial do cérebro e atrair um fluxo constante de prosperidade, harmonia, felicidade e ajudar muitas pessoas que precisam dessa transformação. Talvez você já tenha observado que após a cerimônia de ayahuasca, quando em institutos seguros e cuidadosos, as pessoas terminam a sessão sentindo muito amor e gratidão pela vida. Entenda! Imagine que a sua mente é como um grande jardim. Quando você participa de uma cerimônia de ayahuasca, é como se uma chuva sagrada caísse sobre esse jardim. Uma chuva que lava todas as folhas, nutre as raízes e faz com que as flores adormecidas possam desabrochar. Você sente paz, amor e muita alegria após a cerimônia. É como se todas as flores do seu jardim estivessem abertas ali ao sol. Mas assim como qualquer chuva, essa sensação também passa. O sol se põe, o solo começa a secar e pouco a pouco as flores que pareciam tão vivas começam a murchar. E por quê? Porque a chuva foi apenas um momento. Ela trouxe alívio, trouxe beleza, mas não mudou o solo. Não arrancou as ervas daninhas que estavam escondidas ali. Não fortaleceu as raízes das plantas mais frágeis. Bioquimicamente, o que acontece em seu cérebro após a ayahuasca é semelhante. A experiência ativa neurotransmissores poderosos, serotonina, que traz bem-estar, dopamina, que dá prazer, oxitocina, que conecta você ao amor, e também GABA, que relaxa a sua mente. É como uma chuva de bem-estar. Mas com o passar dos dias, essa cascata bioquímica se dissipa e os neurotransmissores voltam ao seu equilíbrio normal. E se você não souber como cuidar do solo da sua mente, suas crenças, seus medos e os seus traumas, então em pouco tempo todo aquele jardim volta a ser o mesmo de antes. É por isso que tantas pessoas acabam voltando à cerimônia de ayahuasca em busca daquela chuva, daquela paz temporária. Mas mesmo assim continuam com os relacionamentos complicados, a vida financeira travada, a autoimagem totalmente distorcida e os sonhos muito distantes. E existe sim uma forma de transformar o seu jardim de verdade, de preparar o solo, de arrancar as ervas daninhas que te impedem de florescer e de nutrir as suas raízes de forma profunda. Para que então você não precise mais viver só de momentos de alívio, mas também possa florescer. O que eu vou falar agora, muita gente não tem coragem de dizer. Você está em uma aula secreta. E eu espero que esteja pronto para descobrir o que ninguém te conta sobre a jornada na ayahuasca. A ayahuasca foi trazida pelos povos originários, que honramos muito. Ela é a combinação perfeita de duas plantas de poder, mariri e chacrona, que possuem componentes químicos e proporcionam a você o acesso ao seu inconsciente e a possibilidade de limpar toda a sujeira programada lá e reprogramar o que você quiser. A questão é que a grande maioria que serve e que consagra não tem clareza do poder dessa medicina e a utiliza sem conhecimento sobre comportamento humano, o que faz com que você colha menos de 10% dos benefícios que poderia. Existe muito preconceito por parte de muitos espiritualistas sobre unir ciência e espiritualidade. E há uma crença coletiva em muitos ambientes de ayahuasca que podem levar a sua vida material à ruína, fazendo você acreditar que é como tem que ser. Uma mentalidade de que apenas os povos originários detêm a sabedoria para guiar os processos e promover as transformações, além de uma forte tendência ao desapego tóxico, que pode levar você a acreditar que não precisa de muitas coisas e que a verdadeira prosperidade está apenas em honrar a vida, e que você não precisa da Matrix. A verdade é que a ayahuasca está presente em muitos meios urbanos e milhares de pessoas se beneficiam emocionalmente dela, mas poucas, menos de 1%, realmente alcança mudanças perceptíveis na vida prática. Muitos desapegam de suas carreiras, de relacionamentos que não as fazem felizes e acreditam que estão curando a vida, jogando fora até a família.
numa busca pela sensação de liberdade, se aprisionam num vazio interno que não sabem como preencher, porque não aprenderam nada sobre identidade e não possuem repertório interno que dê à ayahuasca ferramentas para consertar o ser humano quebrado que se tornaram. Uma pequena parte do que eu estou trazendo aqui era compartilhada em uma página com 18 mil seguidores que foi tirada do ar, alvo de motim, para que você não acessasse esse conteúdo. Fui acusada de apropriação cultural por parte dessas pessoas que condenam a união de ciência e espiritualidade e acreditam que apenas os povos originários deveriam servi-la e ensinar sobre ela, ignorando o número imensurável de vidas que podem ser alcançadas nos centros urbanos e através da ciência. Esse conteúdo é para quem deseja mais do que simplesmente sentir um enorme bem-estar após uma consagração. É para quem quer ver a sua família em harmonia, sua conta bancária próspera, amar a sua autoimagem e realizar coisas que tenham sentido e deem sentido para a sua vida, se habilitando a viver e a servir ao próximo, com o devido preparo e com o devido equilíbrio e respeito. Se você não me conhece, eu sou Sabrina Rafaeli, neurocientista, reprogramadora mental, mulher medicina e pesquisadora de campo na ayahuasca há 11 anos. Eu ajudo pessoas a transformarem a sua realidade na Matrix através da consagração da ayahuasca, de forma consciente, protegida e com embasamento científico. Na minha vida pessoal, antes de conhecer a Madrecita Ayahuasca, eu atravessei um verdadeiro umbral. Estive mergulhada em ansiedade, depressão e com um enorme endividamento. Passei por muita escassez financeira, entrei em crise conjugal, me senti muito sozinha, mesmo estando acompanhada. E eu sentia como se eu nunca mais fosse sentir alegria. Eu não queria sair da cama de manhã. Demorava para levantar, me agarrando nas cobertas como se fossem um manto protetor. Passava o dia cabisbaixa, comia muito mais do que eu precisava e isso me levou a um acúmulo de 22 quilos de peso. E assim a minha autoestima caía cada dia mais. Eu me retraía para falar com as pessoas, me sentia feia, sem brilho. No relacionamento eu me esquivava com vergonha de mim. Eu perdi minha casa, carro e tudo numa falência financeira. Cheguei a morar de favor na casa do meu pai e minha madrasta. E como uma bola de neve, uma vibração baixa levava a outra. E eu me sentia um fracasso em tudo. E não enxergava sentido nenhum na vida. A angústia era constante. E aquele sentimento de eternidade, como se aquilo nunca fosse passar, tomava conta de mim. Talvez você já tenha se sentido assim também. Eu estudava, buscava cura, mas tudo ficava pairando numa superfície. A ayahuasca então veio e abriu a porta para todo o conhecimento que eu já tinha, para que aquilo pudesse me tocar na alma. Eu devorava livros e tinha muitas formações terapêuticas, mas era resistente às técnicas. Estava tão bloqueada que nada acessava o meu inconsciente, até que a medicina rompesse as barreiras internas, para que o meu próprio conhecimento pudesse atuar e me acessar. Foi aí que eu percebi a importância da jornada que eu havia trilhado até ali no conhecimento e o quanto a ayahuasca havia potencializado tudo aquilo. Depois desse reencontro comigo mesma, eu tive a oportunidade de analisar o comportamento dos consulentes em cerimônias que eu estive presente e a acompanhar de perto 15 consulentes por 6 anos. E avaliar também como estavam antes de começar a consagrar a medicina da ayahuasca, como eles se comportavam nas sessões e como eles ficavam após a cerimônia no curto e no longo prazo. Além das pesquisas de laboratório com parceiros da área da saúde, que eu também fazia, pesquisando sobre DMT, sobre glândula pineal e me aprofundando cada vez mais nessa medicina sagrada. Os grupos eram analisados com base em coletas de informações de antes, durante e depois da ayahuasca. Um dos grupos deixamos livre para escolherem onde consagrar e agirem de forma intuitiva nos processos de ayahuasca e também na vida, apenas analisando os resultados. O outro grupo, nós trouxemos conhecimentos sobre a medicina e orientamos para locais de consagração cuja frequência sonora era utilizada com conhecimento. O terceiro grupo foi totalmente guiado por um sólido conhecimento sobre as medicinas, o seu mecanismo de ação no cérebro, comportamento humano, segurança espiritual e física e primeiros socorros. Foi orientado a ler determinados livros, a ouvir sons específicos e foi ensinado
sobre como administrar os processos mais difíceis na ayahuasca e como orientar para objetivos claros, criando âncoras de ações para a vida prática. Em todos os grupos foi identificado sensação de amor, gratidão e bem-estar. Mas foram descobertas diferenças muito significativas entre os 3 grupos. Identificamos no primeiro grupo episódios de confusão mental durante a força, mirações sombrias muito frequentes, falta de clareza no final do processo, melhora na paciência e mais calma no dia a dia. Regressão na vida financeira, separações conjugais e constantes mudanças profissionais. Assim, a maioria dos participantes do primeiro grupo se apresentou. No segundo grupo, direcionado a institutos que tinham conhecimento sobre frequências sonoras, foi identificado um padrão de mirações com geometrias sagradas muito recorrentes. Teve uma melhora na organização dos consulentes, nas capacidades também de planejamento. A longo prazo, esse grupo avançou profissionalmente, obtendo clareza acerca da profissão principalmente. Mas muitos também tiveram histórico de separações não apenas conjugais, mas rupturas em diversas frentes relacionais. O terceiro grupo, que recebeu um direcionamento detalhado completo acerca de leituras, comportamento humano, frequências sonoras e ferramentas para projetarem-se na vida, teve o seguinte resultado: aumento de resiliência, postura madura diante dos acontecimentos, restauração familiar em relacionamentos conjugais e com os pais, avanço muito elevado na vida financeira, passaram a ganhar mais do que o dobro do que ganhavam antes. E esse acompanhamento com esses consulentes teve o objetivo de comprovar algo que eu já sabia há 11 anos, quando comecei a consagrar a ayahuasca e a estudar também. Conhecimento e direcionamento fazem a diferença na vida das pessoas. E quando você tem isso com a medicina mais poderosa do planeta, não há resistência interna para que os avanços da sua vida sejam programados no inconsciente. Mas tem algo que você precisa saber. Você só consegue reprogramar a sua vida se souber como fazer isso. Inúmeros programas já estão rodando no seu inconsciente e gerando seus resultados de vida. A cada consagração, a medicina esfrega na sua cara as coisas que não estão como você gostaria. Você consegue realizar muitas mudanças com o que ela te traz. Mas o que você não sabe é que ela precisa extrair de dentro de você todas as soluções para a sua vida. Pouquíssimas pessoas serão capazes de acessar conhecimentos que não possuem diretamente do plano astral. E isso só acontece com grandes estudiosos. O caminho mais fácil para acelerar o seu alcance de resultados é estudar. Eu fui o meu primeiro estudo de caso. Percebi desde o princípio das minhas consagrações que eu tinha acessos diferentes, muito mais claros e mais profundos. Eu saía das sessões sabendo exatamente aquilo que eu precisava fazer. E não só isso, eu saía com a estratégia e a força de vontade necessária para colocar tudo em prática. Eu conversava com muitas pessoas e via que quase ninguém avançava do mesmo jeito que eu. Então eu comecei a montar o quebra-cabeça e a encontrar padrões de comportamento nas pessoas que avançavam na vida através da ayahuasca e nas pessoas que não avançavam. Quem não sabe administrar os seus processos internos e não possui conhecimento específico para alterar os seus estados emocionais dentro e fora da força, perde o controle da própria realidade e vai acabar emendando uma consagração na outra, sempre em busca daquela chuva de alívio que só vai durar por um tempo. Isso acaba se tornando fuga e abstração da própria realidade, travestido de cura e evolução, mas não passa de ilusão. Hoje, mais de 1000 pessoas já passaram pelos meus treinamentos, aprendendo a se autoguiar na ayahuasca e a guiar com responsabilidade outras vidas, com resultados surpreendentes. Se você hoje enfrenta dificuldades financeiras, crise conjugal, problemas emocionais sérios, eu quero dizer para você que eu já estive nesse lugar. Eu já perdi a fé e acreditei que não tinha solução para mim. Aquele sentimento de que por mais que você se esforce, a vida não sai do lugar. Como se você tivesse preso num ciclo de frustração e fracasso. Mas aqui está o ponto-chave. A minha mudança não aconteceu por acaso. Ela aconteceu porque eu me percebi. Eu estudei e mapeei meu próprio comportamento.
encontrando padrões que mudavam as minhas emoções e ações a longo prazo, respaldada pela ciência que me permitiu operar em estado de alta performance na vida. O mesmo estado que pessoas de sucesso ativam diariamente, mas eu estava totalmente bloqueada para ativar. Porém, após integrar com a Ayahuasca, eu rompi todos os bloqueios. Talvez você esteja aí pensando como muitas pessoas de mente fechada pensam. Estão tornando a Ayahuasca um comércio, profanando a medicina. Eu respeito o seu tempo e entendo que essa ideia possa passar pela sua cabeça. Mas pense comigo, qual é a finalidade de consagrarmos a Ayahuasca? Não é trazer melhorias para os aspectos variados da vida? Para que se encontre paz, alegria e realização? Se você pode integrar conhecimento e potencializar os resultados dela, o que há de errado com isso? Médicos estudam de 6 a 10 anos para operarem. Engenheiros estudam por 5 anos para construírem prédios que não caiam. Psicólogos estudam por 5 anos para saberem guiar as emoções das pessoas. A Ayahuasca é uma planta mestra, mas ela precisa de alguém para colocar no cálice e levar até a sua boca. Precisa de alguém para colocar uma música de fundo que possa levar a sua mente a determinados lugares internos. Precisa de alguém para proteger o campo espiritual, para que não haja ataques de obsessores, zombeteiros, por exemplo. E precisa de alguém para socorrer os consulentes caso algum passe mal. Se precisa de alguém em parceria com a Ayahuasca, por que você acha que essas pessoas não devem se preparar? Um médico não cura. Ele entende qual é o melhor remédio para ajudar o paciente. A Ayahuasca é como um remédio, mas a dose ideal e a condução dela depende do médico espiritual que a guia. E se você é apenas consulente, observe quando o seu corpo dói. Qual é a primeira coisa que você faz? Vai até a internet e tenta entender tudo sobre o seu próprio corpo antes de confiar sua vida ao médico. Por que acha que ao tratar da sua alma não deve buscar informações e conhecimentos com o mesmo interesse? É por isso que o que eu estou fazendo aqui tem tanto valor. Você está diante de uma forte quebra de padrão. A Ayahuasca torna tudo mais potente porque derruba os muros que separam o inconsciente do consciente. Você vai usar o que está no seu consciente para organizar e orquestrar o seu inconsciente. Imagine o seu consciente como um grande maestro. Já pensou se esse maestro não entendesse nada de música? Qual seria a melodia que a orquestra do seu inconsciente tocaria? Existe um processo neural chamado neuroplasticidade, que é a capacidade do seu cérebro de fazer novas conexões neurais. A neuroplasticidade nada mais é do que a prova de que o seu cérebro pode ser reprogramado. Uma das formas mais usuais de reprogramação mental é por meio da repetição, criando novos hábitos, novas sinapses neurais e trazendo para você uma nova forma de vida e também novos resultados. Mas existe uma forma ultra rápida que pode alterar em questão de segundos uma informação na sua mente. Essa forma é promover um forte impacto emocional. Imagine quanto tempo você demora para aprender matemática. Leva um tempo, né? Você precisa repetir vários exercícios várias vezes. Agora imagine um acidente de carro em que você perde alguém muito importante. É muito provável que em poucos segundos você ganhe um bloqueio para andar de carro, dirigir ou coisa assim. Um acontecimento entre milhares de outros, mas esse você nunca mais vai se esquecer, porque está atrelado a emoções fortes e isso cria uma trilha neural muito resistente em questão de poucos segundos. A Ayahuasca promove esse forte impacto emocional. E você pode atrelar a informações e também intencionar de forma estratégica, promovendo a plasticidade neural de forma guiada. Pesquisas mostram que também há uma onda mental específica que pode despertar o poder adormecido do seu cérebro e colocá-lo em estado de atração das informações que permearem a sua mente quando ela estiver ativada. Essa onda é conhecida como Theta. A Ayahuasca ativa essa onda. E o seu cérebro fica receptivo a registrar novas informações e quebrar antigos padrões. Quando você está no estado Theta, várias regiões do seu cérebro se conectam ao mesmo tempo. Isso é o que os cientistas chamam de hiperconectividade. Como se você tivesse um super cérebro, capaz de moldar a sua realidade para atrair aquilo que você deseja. Um verdadeiro estado de fluxo ou flow para a psicologia positiva.
É exatamente o que a onda teta faz. Ela coloca o seu cérebro nesse estado, onde as soluções, o crescimento e a prosperidade ficam na superfície para que você compreenda de forma fácil. Nomes como Elon Musk investem milhões em estudos sobre a mente humana, porque o conhecimento sobre isso muda o jogo. Estudos sobre física quântica, frequências vibracionais e reprogramação mental têm revolucionado o mundo todo. Mas você é uma das poucas pessoas que tem acesso à ayahuasca e tem a oportunidade de potencializar tudo isso. Aprender a ativar a onda teta por meio dessas metodologias com a ayahuasca faz tudo ficar 10 vezes mais rápido. E a ativação dessa onda está principalmente no controle que você terá dos seus processos ou na guiança dos processos dos seus consulentes. Tudo isso durante a força da ayahuasca, sem esquecer de dar ferramentas, repertório e conhecimento para que ela ligue os pontos e transforme a sua realidade. Estudos da Universidade de Colômbia apontam que ao ativar a onda teta na sua energia, os seus familiares mais próximos também são impactados, de modo que todos se beneficiam. Como muita gente não sabe do que estamos trazendo aqui, acabam consagrando por anos a fio sem colherem maiores benefícios, se conformando com a sensação de bem-estar gerada pela cascata bioquímica que ocorre após cada consagração, mas sem resultados mensuráveis e significativos na vida prática. Eu vou revelar agora 4 aspectos importantes para levar na sua consciência em uma consagração, se você for consulente, guardião ou dirigente. 1. A casa espiritual precisa ter um mestre regente que ancore espiritualmente os trabalhos. Na chave mestra, por exemplo, é Jesus, seguido de Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Deve estar muito claro quem é a egrégora espiritual que ancora uma casa, e não pode ser cada vez um diferente. Isso altera as vibrações do campo, abre fendas para obsessores e o trabalho fica sem proteção. Então não se esqueça que hierarquias são importantes. Quem vem primeiro? E isso deve ser honrado no altar, na playlist, na oração, no encerramento e assim por diante. 2. Segurança física. Toda casa precisa ter conhecimento de primeiros socorros e dissociação energética. O que é dissociação energética? São técnicas como breathwork, tapping, PNL, hipnose, theta healing, entre outras, para trazer o paciente ao equilíbrio, caso ele entre em descontrole, surtos ou desesperos no processo. Essas técnicas podem e devem ser auto-aplicadas e proporcionam a você uma experiência mais clara, proveitosa e também direcionada. 3. Música e playlist. A música contém as frequências sonoras que ativam as ondas cerebrais e geram sentimentos durante as sessões, abrindo e curando feridas com suas frequências, muitas vezes cristalizando sensações. A falta de conhecimento faz com que muitas egrégoras atuem com músicas de baixa vibração sem estratégia, sem alinhamento com a temática do trabalho ou mesmo com o tipo de ferida que aquilo pode abrir. Não que a baixa vibração seja um problema, muitas vezes ela é até necessária, mas é preciso dosar o número de músicas com essa frequência que você vai colocar e não se esquecer de colocar algo que trabalhe a ressignificação ou a cicatrização de uma ferida que foi aberta durante o processo, porque se isso não for feito, é muito provável que essas feridas sejam cristalizadas em vez de curadas, o que pode intensificar memórias e crenças limitantes. 4. Conhecimento, repertório interno, clareza e estratégia. Sua vida tem coisas boas e coisas que você gostaria que melhorassem. Mas será que você tem sido guiado a analisar com estratégia como pode melhorar? Ou está apenas fazendo uma pergunta solta ao universo? A verdade é que falta o exercício da clareza. Você deve aprender a se fazer as perguntas certas antes de consagrar a ayahuasca e durante a sua sessão, e também a buscar conhecimento específico e então levar esse arcabouço de conteúdo interno para a consagração. E o que isso muda? Muda tudo. A medicina vai juntar as peças do quebra-cabeça e te trazer as melhores soluções. É como entregar para ela aquela caixa surpresa que os cozinheiros do MasterChef recebiam com ingredientes específicos. A receita que vai sair depende dos ingredientes que estão dentro da caixa. Quanto mais ingredientes, melhor. O que você deve estudar?
deve aprender a se analisar, reconhecer os seus padrões pessoais. Sua identidade deve aprender a se conectar com o espírito da ayahuasca, entendendo em cada nuance como ela atua na sua consciência. Deve saber se salvar dos perrengues da força, peias, surtos e até mesmo deve saber se refugiar na sua mente se por acaso a frequência do instituto que você estiver consagrando for muito baixa. Você também deve estudar coisas relacionadas aos problemas que precisa resolver. E para isso vai precisar aprender a avaliar os seus próprios problemas de uma forma estratégica. Seu problema é conjugal? Então busque informações sobre casamento. Seu problema é financeiro? Aprenda sobre finanças, prosperidade e assim por diante. Pare de querer a resposta de mão beijada sem fazer o mínimo esforço. O conhecimento atrelado à ayahuasca é a maneira mais rápida, prática e poderosa de evoluir e transformar a sua vida. Eu mesma uso essa estratégia há 11 anos e foi isso que me ajudou a construir uma vida próspera, com relacionamentos saudáveis, harmoniosos e uma identidade muito firme e bem posicionada em um curto período de tempo. Ter estudado profundamente o comportamento humano e descoberto a potência dessa união me trouxe uma honrosa missão de preparar as pessoas nesse caminho, o qual me tornei especialista. Você não precisa ir para laboratório visitar as mais terríveis egrégoras como eu visitei, ou mesmo acompanhar o desenvolvimento de várias vidas como eu fiz, nem mesmo chegar a quase ir dessa para melhor como também já aconteceu comigo. Todo esse caminho já foi construído por mim, e hoje eu entrego a milhares de pessoas que não querem cair na cilada do desapego tóxico, que entendem a prosperidade como um direito divino e uma forma ilimitada de contribuir com o mundo. Hoje eu ensino pessoas que querem dizer de forma específica e imensurável o que a medicina transformou em suas vidas. Pessoas que irão honrar a medicina com exemplo prático de suas vidas extraordinárias. Tem muita gente na ayahuasca e na espiritualidade fazendo praticamente voto de pobreza, e eu convido você a fazer uma reflexão. Vamos imaginar uma pessoa de muito poder, Elon Musk. Elon Musk é um cara bilionário. Agora imagine que ele tem um funcionário ou um filho. E esse funcionário ou esse filho andam com uma roupa maltrapilha, não comem direito e passam por severas dificuldades. E o mundo sabe disso. O que será que o mundo diria desse funcionário ou desse filho do tão poderoso Elon Musk? Olhariam para esse filho ou esse funcionário e diriam: mas você é mesmo funcionário ou filho do Elon Musk? Então por que você está andando desse jeito? Com roupa maltrapilha? Por que você quase nem tem o que comer? Por que você não tem um carro melhor? Por que você não tem paz de espírito? Por que você se preocupa com problemas financeiros? Você não é próximo do Elon Musk? Agora eu quero convidar você a pensar de quem você é filho. Você é filho de Deus. Por que você acha que ao trabalhar para Deus, você tem que andar maltrapilho? Muitos espiritualistas estão literalmente representando Deus, trabalhando para Ele. Além, é claro, de serem seus filhos. E mesmo trabalhando para Deus e sendo filhos dele, andam muitas vezes de uma forma indigna, se vestindo de qualquer jeito e acreditando que o desapego significa simplicidade. E pobreza e escassez não tem nada a ver com simplicidade. O dinheiro e a prosperidade apenas vão destacar aquilo que você já é, enaltecer o seu coração e o propósito dele. Infelizmente, na ayahuasca, a escassez está impregnada numa consciência errada de que o espiritualista não deve se preocupar com a energia do dinheiro. Um dos maiores ensinamentos que eu trago é a aplicação do princípio da hierarquia nas suas vidas. Eu ensino vocês a colocarem a espiritualidade em primeiro lugar, colhendo os frutos mais doces de uma vida organizada, onde as informações desejadas foram cravejadas em suas almas na cerimônia de ayahuasca, através do que aprenderam aqui. Para qualquer atividade importante, as pessoas se preparam e estudam, e não é diferente com a ayahuasca. Pessoas pagam em uma sessão com um bom psicólogo cerca de R$150 semanais, levam mais de um ano para terem melhoras significativas.
Hoje, existem imersões de inteligência emocional com forte impacto emocional, com valores que permeiam em R$ 1.500 a R$ 3.000 por 2 dias para gerar transformações profundas e rápidas em todas as áreas da vida, utilizando técnicas para ativar as ondas teta. Eu já investi milhares de reais nesses treinamentos e cada um deles que eu já fiz saltou diante dos meus olhos na força da ayahuasca. Mas teve uma época que eu não tinha condições de fazer nada disso. Eu estudava por meio de livros, vídeos que pudessem agregar valor à minha vida pelo próprio YouTube. E eu reuni para você o que há de mais completo para que você possa ser o senhor do seu destino, o capitão do seu navio. E se você guia pessoas, poderá se alegrar com o grande diferencial que trará ao gerar resultados grandiosos na vida dessas pessoas. Esse conteúdo está presente no curso Guardiões da Ayahuasca, um treinamento completo que reconecta você com a essência divina através da história da ayahuasca e suas origens, quais culturas e tipos de cerimônias existem com as medicinas. Eu te mostro exatamente como ela age cientificamente no seu corpo, cérebro e consciência, desvendando a glândula pineal e os efeitos da dimetiltriptamina, assim como as beta-carbolinas. Você também vai compreender quem pode ou não consagrar, sobre as interações medicamentosas, doenças e distúrbios psicológicos que podem ser contraindicados, alimentação adequada antes da cerimônia, preparo físico e emocional, toda a parte ritualística, proteção espiritual, ancoramento de campo, velas, 4 elementos, geometrias sagradas. Vai entender sobre os processos de limpeza, como vômito, diarreia e por aí vai, dose correta que se deve servir ou consagrar. Vai se aprofundar em frequências sonoras para gerar transformações positivas de fato. E como grande diferencial e a cerejinha do bolo que trouxemos do Guardiões da Ayahuasca foi o estudo dos perfis comportamentais, que é essencial para que você compreenda quem você é e até onde você pode chegar, definindo a sua identidade e ensinando você a trabalhar o seu centramento com técnicas de respiração, PNL e hipnose. Se você for dirigente, vai aprender o passo a passo para organizar com competência, segurança e alma uma cerimônia com as Sagradas Medicinas. O mais transformador módulo que o Guardiões ganhou recentemente foi sobre resoluções de problemas. É aqui que você vai aprender a estratégia do repertório que vai te fazer dar um salto quântico, não apenas na sustentação dos processos na ayahuasca, mas nos seus resultados de vida. Todo esse conteúdo foi estudado cuidadosamente e validado pela neurociência. Você levaria uma década para chegar a essas conclusões sozinho, se estudasse tanto quanto eu. Mas não vai precisar fazer isso, porque eu já deixei tudo pronto em videoaulas de fácil compreensão, que parecem mais um filme, para que você assista de forma leve e se entregue a esse conhecimento que vai mudar bastante a sua vida. Esse conteúdo vai mudar a sua forma de consagrar e te fará colocar as coisas em prática. São mais de 80 aulas para tornar você mestre de si, alinhando as suas frequências e te ensinando a acessar as mensagens de forma intencional, usando todo o potencial da ayahuasca na vida e não apenas 10%. E no final, você receberá o certificado do curso como um símbolo de vitória consigo mesmo por ter levado a espiritualidade a sério e ter se dedicado a alinhar a própria vida através dela. Eu sei que você deve estar se perguntando, tá, mas quanto custa ter acesso ao Guardiões da Ayahuasca? Dado ao valor que ele carrega em conteúdos científicos, neurociência, ferramentas de dissociação energética, primeiros socorros, comportamento humano e ritualística, eu diria que ele é a Universidade da Ayahuasca e gera mais de uma década de avanço. Seria justo ele custar no mínimo R$ 2.500. Afinal, estamos falando da sua vida e de uma transformação em tempo recorde nela. Algo que vai impactar profundamente a sua identidade, suas relações e prosperidade. Só que hoje você não precisa pagar tudo isso. Eu tenho uma missão: tornar o ambiente de ayahuasca mais seguro e ver as pessoas falando bem dela no seu próprio estilo de vida. Quero que as pessoas olhem para você curiosas e perguntem: o que você faz que eu também quero? E para isso eu não vou cobrar R$ 2.500, nem a metade disso na verdade. Hoje você pode garantir o seu acesso no Guardiões da Ayahuasca por apenas 10 parcelas de R$ 47,71, ou pagamento único de apenas R$ 397. E se você se inscrever hoje,
você vai receber os bônus especiais, o Poder do Ambiente, um livro sobre quantos ambientes impactam a sua vida e a mentoria gravada Tríade Sagrada, te ensinando sobre os 7 níveis do processo evolutivo e em qual degrau evolutivo você está e como avançar. São bônus que irão potencializar ainda mais a sua transformação. Tudo que você precisa fazer para destravar o seu acesso ao Guardiões da Ayahuasca com esses bônus é clicar no botão abaixo. Agora eu quero que você pare, volte e reflita. Imagine como será a sua vida daqui a um ano se você não fizer nada hoje. Imagine ir para mais uma cerimônia carregando as mesmas exatas dores e problemas, vendo a vida passar e sentindo que aquilo é o que tem para você. Você pode escolher continuar nesse caminho, recebendo a enxurrada bioquímica que a Ayahuasca te proporciona, ou você pode mudar tudo agora mesmo. No Guardiões da Ayahuasca você tem a chave que vai te permitir reativar a capacidade que Deus já colocou dentro de você. Tudo o que você precisa fazer é clicar no botão abaixo e começar essa jornada de transformação agora mesmo. Eu espero você do lado de cá. You